Vamos resolver agora a questão F, né, daqui da nossa lista de geometria analítica e estudo do ponto. Vamos resolver essa questão aqui, a letra F da primeira questão. Bom, questão F, né, faz assim. Então tenho aqui o ponto A com as coordenadas 0 e 3 e o ponto B com as coordenadas 2 e menos 1. Né? Calcular a distância entre o ponto A ao ponto B. Aí a gente faz assim, distância entre o ponto A ao ponto B é igual, abro parêntese, no primeiro parêntese eu vou fazer a diferença entre as primeiras coordenadas, né? Então eu posso fazer 0 menos 2 ou 2 menos 0. Vou colocar aqui 2 menos 0 porque é melhor. Tem que estar elevado ao quadrado, mas agora eu vou fazer a diferença entre as segundas coordenadas, né? Eu posso fazer 3 menos o menos 1 ou menos 1 menos 3, tá? Eu vou fazer de B para A. Vou fazer menos 1 menos a segunda coordenada de A, que é 3. Eu sei que tem que estar ao quadrado. E no final tem a raiz quadrada de tudo isso daqui. Então a distância do ponto A ao ponto B é igual 2 menos 0 é 2, 2 ao quadrado, menos 1 menos 3 é menos 4, elevado ao quadrado. No final sempre tem a raiz quadrada aqui, não esquecer. Então a distância do ponto A ao ponto B é igual 2 ao quadrado é 4, mais menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Menos vezes menos é mais, 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada, nunca esquecer. E a distância de AB é igual 4 mais 16 é 20. Fica a raiz quadrada de 20. Bom, essa pode ser uma resposta. Se fosse uma questão discursiva, poderia ficar muito bem assim, raiz quadrada de 20. Não existe uma raiz quadrada exata de 20. Né? Mas se for uma questão de marcar, pode ser que não esteja essa resposta, raiz quadrada de 20. Provavelmente, se fosse uma questão de marcar, não estaria raiz quadrada de 20 para vocês marcarem. Provavelmente ia estar assim, ó, distância de AB é igual raiz quadrada. O 20 eu posso colocar assim, ó, 4 vezes 5, tá? Porque 4 vezes 5 é 20. Então a distância de AB é igual. Aqui eu posso tirar a raiz quadrada de 4, tá? Raiz quadrada de 5 não é exato, só a raiz quadrada de 4. Então tirando a raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Então fica o 2 aqui. Só a raiz de 5, só o 5 que fica dentro da raiz. Então, portanto, provavelmente a resposta seria essa aqui, ó. 2 vezes raiz quadrada de 5, tá? Tome cuidado com isso. Se fosse uma questão de responder e terminar em raiz quadrada de 20, tudo bem, tá? Mas uma questão de marcar, provavelmente estaria essa resposta aqui, 2 raiz quadrada de 5. Às vezes o aluno resolve, chega na resposta correta, raiz quadrada de 20, mas ele teria que desenvolver um pouquinho mais para chegar em 2 raiz quadrada de 5. Tome cuidado com isso, tá? Então, a distância entre o ponto A ao ponto B, provavelmente, se fosse uma questão de marcar, estaria essa resposta 2 raiz quadrada de 5 e não raiz quadrada de 20, apesar de as duas estarem corretas. É isso.